Muito boa tarde para você, torcedor bicolor, que está acompanhando a nossa programação na Papão TV. Hoje a gente está recebendo aqui na sala de imprensa do estádio Bampará Curuzu o presidente Maurício Ettinger e o vice-presidente Roger Aguilera para fazer um pronunciamento oficial em nome do clube. Presidente, boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pela presença de todos. Quero começar aí agradecendo o Hélio, o Guilherme e o Marcelo, a comissão técnica que veio, pelos trabalhos que eles fizeram aqui. Deixaram o nome registrado. O Hélio, nessas 2 últimas temporadas, teve 3 títulos, responsável pelo acesso. Então, eles somaram muito para o Paysandu, ajudaram muito do ano passado para cá, essa nova fase do Paysandu. O Paysandu subiu de plataforma quando a gente teve o acesso desse ano e a gente deve muito ao Hélio. São pessoas muito amigas aí, queridas, saímos tudo de bem, teve um término do contrato tranquilo e a gente quer deixar o agradecimento em público aqui para eles e falar que a história continua. Presidente, um elenco de futebol, por mais que não fale verbalmente, não verbalize, mas ele sinaliza. A experiência me diz isso, depois de 45 anos vivendo futebol profissional, não só no Pará como no Brasil, com Copa do Mundo e tudo mais. Teve um jogo que o jogador Silva, ao sair, disse: nós precisamos resolver nossos problemas internos. O Angeli Garcia olha atravessado para o banco. E ontem o mesmo Edilson chutou uma bola que quase vai parar lá na Unimed. A pergunta: o senhor já reuniu com o grupo, já perguntou para eles o que é que vocês querem? Olha, a gente fez uma reunião agora, meia hora atrás, com toda a comissão técnica, avaliando o trabalho de todo mundo, revalidando o trabalho de todo mundo, agradecendo, pedindo mais apoio, porque a gente vai passar por um novo ciclo agora. E acabamos de fazer uma reunião com os jogadores também. Esses fatos que você citaram aí, do clube para fora parece uma coisa, mas para dentro não é o que todo mundo pensa. Aquela palavra do Edilson, não tinha nada de errado no clima aqui dentro. Acontece que a gente está 9 jogos sem ganhar, a bola não entra, e a gente tinha que tomar alguma decisão, fazer alguma mudança, para a gente tentar recuperar todo mundo. Mas o clima aqui dentro não estava ruim. Não tem esse negócio do Edilson chutar bola, do Edilson falar que é problema interno. Aquilo lá foi um erro de interpretação da hora, mas não tem nada errado aqui. Embora todo mundo fale, a imprensa fale, até a própria torcida. Não, aqui dentro o clima estava bom, tranquilo. E estamos partindo para um novo ciclo. Isso é o que importa. Vocês estão atrás de um técnico de futebol e eu penso que o Paysandu tem que contratar um técnico que conheça a nossa realidade, que conheça Curuzu. Você tem essa preocupação, tem essa visão de trazer um técnico que não venha distribuir camisa e muito menos ainda fazer análise do plantel que tem, Paysandu? Com certeza. A gente está ficando com um auxiliar técnico que já era da equipe da comissão técnica, que é o Dudu. A gente está adotando ele agora como auxiliar técnico da casa, até para poder passar para quem chega todas as informações, mas é alguém que deve continuar com o clube. A gente está atento a todos os detalhes. Trazer um técnico que aguente a pressão, que tem um estilo de jogo parecido com o que o Hélio jogava, com o que o Hélio impunha, que um estilo de força. A gente está fazendo uma análise muito bem criteriosa. Estamos negociando aí com uns 2 ou 3, depois o Roger até fala, e estamos em vias de fechar. Acho que hoje, amanhã, a gente já deve apresentar um novo nome aí. O Paysandu tem interesse no Angeli Garcia? Diante da proposta alta do staff do jogador de $350 mil, presidente? Não, olha, a gente chegou a pedir uma proposta de renovação do Wesley, a gente só não fechou pelo valor, que não estava condizente com o orçamento do Paysandu. A gente gosta do trabalho do Wesley, o próprio Hélio gostava do trabalho do Wesley, e só não fechamos porque o valor não cabia no orçamento do Paysandu. Não quer dizer que a gente não vá renegociar, não vá chegar numa proposta que caiba no bolso, ou até mesmo mudar o orçamento em função de quem vai continuar e aceitar uma proposta parecida, mas o único problema foi problema financeiro. Obrigado, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Liane Coelho, da RBA TV. Presidente, ontem, na coletiva, o Hélio se prolongou bastante a falar sobre a situação com o Ari.
né? E em 2020, quando o Hélio esteve aqui, ele teve problemas similares com o Felipe Albuquerque, independentemente de qual a situação, mas teve problemas com a saída. E agora novamente com o Ari. O Ari falou em outras situações e o Hélio falou ontem em coletiva, né? Eu acho que falta a resposta do clube sobre toda essa situação. Os dois falaram, e aí eu gostaria de saber qual é o posicionamento do grupo, do clube, em relação a essa situação que aconteceu. Olha, o Ari, para nós, já é água passada. Então, a gente não quer se manter nesse assunto. A gente quer agradecer também o grande trabalho que o Ari fez, ficou um ano e pouco aqui, ajudou muito na formação do elenco. Então, a gente não agradecemos de público, então vamos aproveitar essa oportunidade para agradecer, mas é água passada. O clima que tinha a gente resolveu e vamos mudar para outro assunto. Falando de futuro, agora, muitos clubes hoje trabalham com a comissão técnica própria, né, fixa, justamente por conta dessa grande rotatividade de comandos técnicos e de situações de técnicos que muitas vezes chegam ao clube com muito eu. Eu faço, eu decido, eu escolho, eu barro. Né? Junto com o Hélio saiu o Guilherme, Marcelo, né, e mais alguns nomes, acredito. Planejamento do time daqui para frente, de ter a sua comissão, o seu auxiliar técnico próprio, para que esse tipo de situação, baseado no que aconteceu, é um projeto do Paysandu daqui para frente? Na verdade, cada treinador tem a sua equipe, né? Tem seus auxiliares, a sua estrutura, seu staff de trabalho. E a gente vai agora implementar o técnico da casa. Hoje, essa função, a partir de hoje, assumiu o Dudu. É um cargo que essa lacuna estava aberta e como hoje não tinha, ele acabou ficando na apresentação dos atletas. A gente vai, a qualquer momento, trazer outro profissional também como técnico oficial do Paysandu, e aí também deve ter a sua estrutura de staff. Então, assim, hoje é o Dudu, a gente não tinha, o último foi o Wilton Bezerra que passou por aqui, mas agora essa função hoje é o Dudu. A gente ainda vai, até domingo, mais ou menos, a gente deve estar fechando com o novo treinador e ele deve estar trazendo aí a sua comissão técnica também. Por fim, sobre a demissão do Hélio, ontem em coletiva ele chegou a falar sobre demissão, deixando a cargo do clube, mas não falou claramente. Já havia uma data limite, ou um planejamento limite de jogos de resultado para que tivesse a demissão do Hélio, ou aconteceu de maneira inesperada? Não, foi natural. Na verdade, a confiança era muito grande, inclusive nossa, da comissão, dos jogadores, de fazer um grande jogo, de voltar a vencer depois de um longo jejum, né? E, assim, porque o futebol é complicado. No primeiro tempo nosso, nós tivemos 76% de posse de bola. A bola precisa entrar, mas assim, o Paysandu no primeiro tempo teve as maiores chances de gol, criou várias chances de gol. O Amazonas chegou uma vez. No segundo tempo, eu acho que já foi um jogo diferente. O Paysandu sentiu o ímpeto do primeiro tempo, a gente se desgastou muito. E aí o segundo tempo sentiu com a pressão já de não estar ganhando, pressão da torcida. Foi um jogo mais difícil. Aí sim o Amazonas teve algumas chances para poder matar o jogo, mas assim, é complicado. Então, assim, por todo o contexto desse jogo e desses jogos aí que a gente não vem ganhando, desse jejum de vitórias, pesou também a gente ter essa semana cheia de trabalho para poder fazer essa mudança agora. Porque o próximo jogo é só no próximo sábado, então a gente conversou, a mudança é muito dura no futebol, de comando, ainda mais de um comando que, se a gente está na Série B hoje, claro que tem todo um trabalho, né? Aí, mas eles foram assim, fundamentais também nessa conquista para o Paysandu. A gente só tem a agradecer, o Maurício já colocou aí, não só ele, como também o Ari e todos que passaram nesses últimos anos aqui no Paysandu. Então, a gente não quer polemizar o que passou, a gente olha só para frente, a gente precisa colocar nos trilhos aí, voltar a vencer. Tivemos uma conversa boa com o elenco, a gente acredita, primeiro que a gente acredita neles, ninguém vem mais, acabou a janela de contratação, a gente foi uma noite dura de sono, mas assim, a gente sabe que precisa trabalhar e que a gente tem dentro do nosso grupo aí condições. A gente sabe que numa mudança, como a gente tem um elenco hoje de 40 jogadores, tem alguns jogadores que não vêm jogando, então talvez a gente possa também, numa mudança aí, o novo comandante extrair algo a mais e mudar, e
jogador que hoje está encostado, daqui a pouco pode ser uma solução dentro do elenco grande. Então, a gente sabe, aí o mercado sabe, tanto que hoje falamos com 2 técnicos aí, e todos eles querem trabalhar no Paysandu, eles não entendem por que a gente está passando por isso na competição, tendo um elenco de qualidade, mas assim, futebol é bola na rede. Então, a gente está com jejum de gols, jejum de vitórias, principalmente na Curuzu, que isso aí era uma coisa que a gente já estava 1 ano invicto, a gente começou a perder e não ganhar, e isso incomoda. Então, assim, esse contexto que eu coloquei foi que pesou na mudança, não era o que a gente queria, a gente tanto que relutou, apesar de alguns resultados no começo da competição e no meio, a gente foi segurando, acreditando nesse trabalho aí, mas chegou um momento que eu acho que tem que mudar novos ares, e aí a gente espera aí que a gente com essa mudança aí o Paysandu volte a conquistar as vitórias. Boa tarde, Maurício, Roger, Bruno Amancio da TV Liberal. A pergunta fica para qualquer um dos dois responder. Em relação ao próximo treinador, surgem alguns nomes aí na imprensa, isso é comum. Um deles é do Márcio Zanardi. Eu acho que vocês não vão comentar sobre nomes, mas queria até saber da opinião de vocês sobre esse nome do Márcio Zanardi, que é um treinador jovem que está chegando agora, fez um bom trabalho no São Bernardo, esteve no Goiás recentemente, chegou a ser cotado no Corinthians no começo do ano. É um nome que agrada a diretoria, que estaria entre esses listados? Bruno, na verdade, quando abre um leque num clube como o Paysandu, disputando uma competição que é a Série B, então acaba que assim, esses técnicos que estão no mercado acabam mandando aqui por osmose para a gente poder analisar. E assim, você colocou um nome, o Márcio Zanardi, dessa leva nova aí de técnicos, um cara que tem um trabalho no futebol paulista muito forte, chegou a ser sondado no Corinthians, naquele momento ele não foi, porque a regra da competição não poderia treinar 2 equipes, um técnico, na mesma competição, e ele estava no Goiás, chegou a liderar a competição, então a gente precisa de alguém que assim, esteja no mercado, conheça a competição, conheça o nosso elenco também, para a gente não ter muita dificuldade de adaptação. Enfim, é um nome. Falaram do Daniel Paulista também, a gente chegou a contactar, um cara que também tem um trabalho consistente aí no CRB, passou pelo jejum de 9 vitórias, acabou saindo, o Sport foi atrás dele, para te ver que o futebol, ele assim, há 5 rodadas ele era insubstituível, acabou saindo, entendeu? Perdeu o espaço de ir para o Sport, então o futebol é dinâmico. Então, assim, te juro que ontem era um dia que não esperava nunca ter uma mudança no futebol. Até o nosso astral, assim, pela semana que foi, por tudo que teve aqui de positivo, depois desse empate aí difícil contra o Goiás, a gente abriu uma semana de pensamentos positivos e de coisas boas. E futebol, meu irmão, ontem foi uma noite longa aqui pra gente aqui, saímos daqui da Curuzu 2 da manhã, chegamos aqui pela manhã e até então aqui só falando de contratação de técnico, buscando aí no mercado, conversamos com a comissão técnica, conversamos com os jogadores, para passar confiança, principalmente neles, e mostrar que eles têm condições totais aí de reverter, independente do treinador que chegar. Então, é isso aí. O Paysandu, alguns anos, na gestão já do Maurício, definiu que o time teria um sistema de jogo, uma cara, e o treinador teria que vir se adaptar ao estilo do Paysandu de jogar, ao estilo do Paysandu de trabalhar, e isso vocês com certeza têm buscado no mercado. Só que fica a pergunta, como será essa contratação? De um treinador que vem para apagar um incêndio, de salvar o time do rebaixamento, tentar uma coisa melhor na Série B? Ou você já pensa num treinador para um trabalho já pensando em 2025, na próxima temporada, sabendo que ainda precisa salvar esse ano? A gente precisa ter convicção primeiro, né, que vai contratar. E primeiro, a convicção de quem está no mercado disponível, porque é difícil você ter alguns nomes, e tem vários nomes que estão empregados, que seria o modelo ideal para o que a gente tem dentro do elenco aqui das nossas peças, né? Então, tem técnico reativo, tem propositivo, então a gente precisa encontrar essa equação aí ideal para chegar um treinador que consiga extrair o máximo do que a gente tem do potencial de cada atleta aí, com o modelo de jogo que ele é acostumado a jogar, e essa liga dê certo, e rápido.
que a gente precisa de resposta rápida. Então, a gente está pensando aí, hoje tem uma safra boa de treinadores aí com uma escola boa, que a gente, se Deus quiser, a gente acerte aí no treinador, que dê um rumo aí nessa reta final. São 13 jogos e a gente precisa, no mínimo, de 6, 7 vitórias aí. Você falou que o time está praticamente fechado, não vem mais ninguém, mas o mercado para jogadores livres ainda está aberto. Até o dia 9 o Paysandu pode inscrever jogadores e depois ainda tem troca de inscritos até o dia 20, ou seja, ainda existe uma janelazinha para quem sabe surgir uma oportunidade de mercado. Enquanto tem essa brecha aí, a gente não pode dizer que está fechado, porque o futebol é dinâmico. Até porque chega um treinador, já trabalhou com um jogador que está livre, e ele vê nesse pouco tempo aqui que tem essa lacuna, então não tem como te falar, mas assim, para a gente, em cima do nosso planejamento, de orçamento e de peças, que hoje tem muita gente dentro do elenco, eu acho que ou a gente vai substituir algum jogador que está aí, fazer alguma negociação para poder colocar alguém. Eu não acho que o nosso problema não é jogador. Nosso problema hoje é a gente tentar tirar algo a mais de cada um que está aí, até dos jogadores que não vêm sendo utilizados, que daí pode surgir assim, uma novidade boa, no sentido de ajudar, enfim, isso é normal, numa mudança, alguns se motivarem mais e dar uma chacoalhada no elenco aí, buscar assim, atletas que estavam um pouco utilizados, talvez no outro comando, no outro modelo de jogo, também acabar tendo uma minutagem maior. Boa tarde, Luizinho Moura, Grupo Liberal. Cara, o Maurício falou que não iria tocar mais em relação à situação do Ari, porque já são águas passadas, enfim, já passou, e agora o papo do Paysandu é futuro, né? Mas é uma pergunta mais em relação ao planejamento mesmo do Paysandu para o decorrer dessa temporada 2024, né? Quando aconteceu toda a situação entre o Ari, o Hélio, e eu acredito que deve ter sido um desafio muito grande para vocês contornar essa situação, a opção foi por tirar o Ari do grupo da diretoria, enfim, do planejamento estratégico do futebol do Paysandu e permanecer com o Hélio por acreditar justamente que ele seria o nome certo, por ter plena confiança no trabalho dele para o restante da temporada de 2024. Em um mês dessa demissão do Ari Barros para a demissão do Hélio, o que mudou no planejamento estratégico do Paysandu e o que vocês podem tirar de lição de toda essa situação para o restante da temporada, presidente? Olha, Luiz, na verdade mudou pouco do planejamento. O Ari já tinha feito a função dele, por isso que a gente abriu mão, tanto é que a gente não contratou outro executivo, a gente não vai ter outro executivo para essa temporada agora, mas daqui 30, 40 dias a gente já deve estar buscando outro executivo visando a temporada de 2025. Então, o planejamento a gente está seguindo. Na época de 30 dias atrás, aí, dava para a gente já substituir o Ari, já tinha feito tudo o que precisava com o executivo. Então, por isso que a gente partiu para esse modelo novo, que a gente deve repetir no ano que vem, mas daqui 30, 40 dias deve chegar um executivo novo aí. E o modelo, na verdade, de trabalho do Hélio dos Anjos sempre foi esse de prestar atenção para tudo que está acontecendo dentro do clube, né? A gente sempre brincava lá nos programas da Liberal que o Hélio olha até a panela se o feijão está muito aguado, se está, enfim, mais grosso. Tá com problema nesse feijão aqui. Não vou perguntar em relação ao perfil do treinador, porque isso já foi respondido antes. Mas dentro da contratação do treinador e sem esse executivo de futebol, de que maneira fica a hierarquia do futebol do Paysandu em relação aos diretores, em relação a quem está dentro, mesmo comissão técnica? Explica um pouquinho mais como é que funciona esse Paysandu de dentro para fora do futebol para a gente. Olha, hoje a gente tem o Van Dijk, que faz a parte de diretor de futebol, e a gente tinha trazido o Éder de Larice para ser o gestor da base. Agora a gente já trouxe ele como gerente do futebol, então o treinador vai interagir mais com o Van Dijk e o Éder para essa parte, e com o Roger também, que está aqui mais próximo do futebol e já visando o ano que vem. Então vai ser esse modelo. O Hélio, todas as atitudes que ele teve, foi sempre para melhorar e valorizar o Paysandu, isso aí a gente reconhece muito. Então, tudo que ele se preocupava, ou com o feijão, ou com o piso, era sempre para a melhora do Paysandu. Isso a gente agradece, reconhece, e nós vamos continuar nessa linha, mudar o patamar do Paysandu e crescer cada vez mais. E em relação a isso também, de mudar o patamar do Paysandu, talvez eu esteja falando com o atual e com o futuro presidente do Paysandu Esporte Clube,
né? E vocês citaram a relação do Wesley Garcia, em relação ao Wesley Garcia, em relação à renovação de contrato dele com o Paysandu. Queria saber se ainda há interesse nessa renovação de contrato, com os termos que o Paysandu preferir, logicamente, né? Não aceitar tudo o que foi imposto pelo outro lado, e em relação a outros jogadores também, como, por exemplo, o João Vieira. A gente sabe que o João Vieira hoje é um jogador que está se destacando bastante na Série B do Campeonato Brasileiro e que, naturalmente, devem vir outras propostas de outros clubes. Outro jogador que chamou a atenção também foi o Edinho, porque na última semana apareceram algumas notícias acerca de propostas para o Edinho, e eu queria saber como é que está essa situação das renovações de contrato. Já tiveram algumas ao longo da temporada, né, antes da janela de transferências, e para o futuro, quais jogadores vocês pensam ainda em contar para a temporada que vem no Paysandu? Olha, a gente já renovou com uns 8 jogadores, mais ou menos, para o ano que vem, alguns que a gente contratou com contrato estendido já ano que vem, então a gente já está com uma base do elenco boa. O Wesley, se for uma proposta dentro do que a gente pode financeiramente, tem interesse também, e outros que a gente está negociando aí do próprio elenco. Mas a ideia o Roger pode falar melhor, a gente fazer um elenco novo, mas manter uma base para a gente já sair mais avançado ano que vem. Para finalizar, queria saber o que aconteceu em relação à contratação do centroavante, né? A gente, por algumas rodadas, ficou curioso com o Hélio dos Anjos. E aí, Hélio, Cassiano e tal, outro centroavante. E em algum momento ele falou que o Paysandu não precisava de centroavante, que estava feliz com os jogadores que tinha no seu elenco, o Juan Ribeiro e o Nicolas, algumas rodadas depois. O Nicolas se bateu 2 vezes, veio o Juan Ribeiro, depois o Juan Ribeiro se lesionou novamente, e aí o Joel foi contratado, acredito que uma oportunidade de mercado que chegou para vocês. Mas o que mudou também em relação a essa necessidade de jogadores, e se hoje, mesmo com o elenco fechado, vocês ainda têm alguma carência dentro dessas posições? Na verdade, tem coisas que acontecem no nosso ambiente interno que a gente não pode passar para vocês. Então, por exemplo, o Cassiano tinha uma negociação muito avançada com o Paysandu. Ele era para ter vindo para o Paysandu. Então, bem antes do que tu reportou do Ed estar querendo um centroavante ou não. Então, a gente tinha uma negociação com o Cassiano. E aí, a gente meio que ficou no mercado, surgiu o Juninho Brandão também, o Juninho Brandão, os outros nomes aí, até que encaixou o Joel. Então, assim, a gente não queria trazer por trazer. Muitos jogadores de Série C, até de Série D, colocaram aí pra gente, mas assim, com o aspecto de ser goleador, de, sei lá, de ser o perfil que a gente queria aqui pro clube. Então, assim, a gente segurou muito, e quando pintou na janela, assim, o Joel, um cara já com 30 anos, com rodagens aí nas principais ligas, aí acabou tendo uma aceitação maior, e aí chegou nesse momento. Então, não teve nada em relação a polemizar e tudo. Foi isso. O Cassiano foi o mais próximo, ele acabou optando para estar mais próximo da cidade dele, que foi lá em Santa Catarina, mas ele acabou também saindo e voltando para Portugal agora, acabou nem jogando praticamente lá no Avaí. Boa tarde, Roger. Boa tarde, presidente Maurício. Uma pergunta que eu quero fazer é sobre o perfil. O Luizinho falou em perfil, mas eu vou um pouco mais além sobre essa questão do perfil. É o técnico que se encaixa, porque assim como o jogador tem um técnico, tem aquele técnico que é rodado, mas não tem aquele perfil que se enquadra para comandar tipo um Paysandu, porque Paysandu é meio assim, Hélio, Mazola, é Givanildo, não que tenha que ser um desses, mas é por aí. Vocês estão se preocupando com isso, porque assim como o técnico também tem a questão do jogador, tem que traçar um perfil para dar certo no Paysandu. É a história que diz isso, não é eu que estou criando. Exatamente, Dinho. Boa tarde. É exatamente isso. Esse é o grande problema de você contratar quase no fim de uma temporada, porque praticamente os técnicos já estão todos empregados aí. A gente vai pegar técnico que estava no mercado, acabou saindo do seu clube e está disponível aí. Tem uns que não querem mais trabalhar esse ano, esperando recomeçar um trabalho do ano que vem. Alguns nomes que nós conversamos agora também optaram por descansar e tal. Então, assim, não é fácil. Esse aí, como eu coloquei, a grande equação nossa aqui é trazer um técnico que consiga extrair de cada atleta e tenha um perfil adequado para esse momento. Esse momento agora de batalha, são 13 jogos que nós temos aqui, e a gente precisa vitórias para poder almejar o nosso objetivo, que é permanecer na Série B. A gente começou uma competição próximo do pelotão de cima,
A gente foi sonhando porque a gente vinha produzindo dentro de campo apresentações boas e isso aí acabou caindo, a gente acabou tendo que estar brigando pela permanência na Série B. Assim, muitos de vocês, eu tenho certeza que acompanharam o desempenho do Paysandu em vários jogos aí e viram que a gente conseguiu competir de igual para igual com vários times aí da competição. Mas, assim, futebol vive de vitórias. Então, assim, nós tivemos muitos empates e diferente do que vinha acontecendo nas competições nacionais que o Paysandu foi bem, o fator casa. Esse ano pesou contra a gente, porque a gente conseguiu poucas vitórias dentro da Curuzu, que é a nossa casa. Então, assim, isso acaba pesando na competição. Fora de casa, a gente está numa pontuação normal, de meio de tabela, mas quando tu vira os jogos em casa, pesa, e aí a gente está pagando agora, nesses 13 jogos aí, para buscar essa recuperação, e nada melhor do que um jogo contra o Guarani, que é um adversário, nesse momento, direto, para a gente poder aí dar uma respirada e buscar a tranquilidade necessária para fazer uma reta final boa. Como vocês falaram, vocês estão desde a madrugada, vocês estão hoje desde cedo. O que pode ter acontecido? E vocês têm experiência de futebol, do interno do futebol. O que pode ter acontecido para que esse Paysandu, de repente, chegasse onde chegou, 9 jogos sem vencer? E será que a questão é a Curuzu? Porque fora, como você disse, o time... Será que é aquela questão do perfil do jogador para o Paysandu? A Curuzu pesa, a Curuzu acaba sendo um obstáculo para cada jogador, que a gente vê que o time desenvolve bem, mas tem aquela questão da tensão. Será que esse vem sendo o problema? Em que conclusão vocês chegaram depois de tudo que aconteceu até aqui? Não, acho que a Curuzu só soma. Aqui é a nossa casa, aqui onde a gente buscou. E se tu pegar, desde o Márcio, a gente começou a ganhar muito aqui na Curuzu. O fator casa foi muito forte nos últimos anos nossos aqui na competição. A gente passou um ano sem perder, então a gente voltou a valorizar muito aqui a Curuzu, porque antigamente a gente tinha aquela dúvida, não, a gente não vai jogar na Curuzu, bora jogar no Mangueirão e tudo, mas agora não, aqui a gente nem optou pelo Mangueirão, a gente fez só o jogo contra o Santos. Não vejo como problema, isso aí é coisa de jogo mesmo. A gente empatou alguns jogos no final, o próprio Goiás, o Operário, enfim, tivemos vários jogos aqui que deixamos escapar a vitória no final jogando bem. O problema não é, se você estivesse jogando mal dentro da Curuzu, eu até poderia ir para essa linha, mas a gente vem jogando bem, não vem jogando mal. É que a bola não está entrando, infelizmente. É fase, é momento, a gente precisa aí dar força para todo mundo e eles darem algo a mais. Ontem nós saímos tarde porque a gente tem assim o princípio aqui de ter uma relação boa com os profissionais. A gente esperou, primeiramente, resolver a situação com o Hélio, a comissão, e aí, a partir daí, anunciou no site oficial do clube, e a gente só foi atrás, isso aí já era quase 2 da manhã, a gente já começou a ir atrás, só, no caso, hoje, né? Então, a gente tem essa preocupação de ter uma relação boa com o profissional, até porque eles só deixaram coisas boas, o Paysandu hoje é maior do que quando eles entraram, então... Assim, a porta sempre fica aberta, o futebol é muito dinâmico, daqui a pouco, queira ou não, eles podem voltar a trabalhar aqui, isso faz parte, eu posso não estar aqui, o Maurício não está aqui, mas o Paysandu também é maior do que todos nós, então a gente sabe, ninguém está satisfeito com o que vem acontecendo, foi uma noite dura do futebol para mim, acredito que o Maurício também, já vivenciei situações até piores, mas assim, por tudo que a gente construiu, pelo elenco que a gente fez, e eu não tenho dúvidas que é um elenco forte, não é um elenco para a gente estar brigando aí, mas isso não é desculpa. E assim, a gente pede aí o apoio do torcedor, acredito que o torcedor está chateado comigo, com o Maurício, com os jogadores que estão aqui, com a própria comissão técnica que saiu, mas e são os mesmos que aplaudem quando a gente é campeão, que abraçam. O futebol é isso. Para estar trabalhando aqui, tem que entender como funciona e tem que ter a cabeça boa, porque... A mesma mão que joga pedra, a mesma mão que aplaude. Então, a gente que está aqui há muito tempo, isso aí faz parte. Eu como torcedor do Paysandu, independente de ser dirigente, eu não estou satisfeito. Eu cobro aqui mais. Nós conversamos há pouco com os jogadores. Então, assim, a gente vai tentar dar algo a mais até nosso aqui, ver o que está faltando para poder encontrar a melhor solução. Mas a gente precisa agora de um comandante,
Eu acho que primeiro passa agora a contratar um técnico que consiga ter essa liderança aqui rápida dos atletas para que a gente possa ir buscar os objetivos e ter um final de ano tranquilo para começar a projetar o ano que vem, que como o Maurício falou, nós já temos vários jogadores aqui com contrato renovado e a gente espera aí que dentro desse mesmo grupo aí a gente possa também ainda ter o Esli, que é um jogador novo, teve problemas de adaptação, hoje é um jogador que quer ficar aqui, mas futebol tem o empresário, tem outras situações que envolvem parte de contrato e a gente espera aí que também lá para o fim do ano isso aí tenha um desfecho positivo. Para não polemizar, porque é um atleta que todo mundo pede o jogador, mas assim, tem um lado de documento que a gente tem que respeitar. O Paysandu tem hoje um contrato até o fim do ano, ele não tem vínculo, só tem vínculo com o clube, só que dentro desse contrato está estipulado um valor lá que a gente tem que pagar se quiser exercer a opção de compra. Então, assim, está na nossa mão, mas a gente precisa ainda terminar o ano bem, ver como é que vai ficar a parte financeira, equalizar aí, tem muito custo, tem muita coisa que a gente vai ter que gastar mais por toda essa saída, por todos esses custos que a gente acaba tendo numa saída de comissão técnica, na saída de alguns atletas. Então, a gente vai pensar bem, porque a gente também não pode fazer coisas que possam prejudicar o Paysandu no futuro. Então, a gente vai ter calma, paciência, mas com a cabeça no lugar, a gente vai trabalhar e deixar o Paysandu no lugar onde ele merece. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Roger. Beatriz Reis, do GE Pará. Por que a diretoria demorou tanto tempo para tomar uma decisão de mudança de comando? Olha, qualquer mudança é muito prejudicial para o clube. Então, financeiramente, tempo de adaptação, escolha de outro. Então, a gente deixa para sempre para o último recurso. Não é a primeira opção nossa, não é estar mudando toda hora. Então, a gente foi até onde dava, chegou até onde dava, buscou compensar de alguma forma, mas a gente chegou num ponto que a gente entendeu que não dava mais, a gente tinha que partir para um ciclo novo. Obrigado, presidente. Obrigado ao vice-presidente Roger Aguilera e a todos que acompanharam a coletiva. Boa tarde a todos.